Bem-vindos e bem-vindas à disciplina Process Tracing e Participação, que integra o curso organizado pelo PRODEP de Aperfeiçoamento em Teoria Democrática, Políticas Públicas e Participação. Eu sou Eleonora Schettini Martins Cunha, sou hoje professora aposentada do Departamento de Ciência Política e tenho participado de atividades do PRODEP há alguns anos, e acho muito interessante. A gente está tendo a oportunidade nessa disciplina de discutir alguns aspectos metodológicos que podem ser relevantes não só para a formação dos estudantes, mas também para possível aplicação dessas perspectivas metodológicas nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, nos seus estudos. Nós vamos estar falando aqui de um método específico que hoje está sendo mais utilizado nas ciências sociais, que é o Process Tracing, ou, em português, rastreamento de processos. Essa disciplina tem como objetivos principais explicar um pouco os fundamentos desse método e, em especial, o que são os mecanismos causais, porque é esse o principal foco do método, distinguir, descrever e talvez aprofundar um pouco nas diferentes variações do método, para que a gente possa ver a sua aplicabilidade em diferentes desenhos de pesquisa e também explicar como é que, para esse método, são realizados testes de hipóteses, para que a gente possa, então, mais para frente, exercitar esses testes de modo a dar mais confiabilidade e garantir mais validade nos resultados das nossas pesquisas. Então, nossos objetivos principais são esses. E para isso nós vamos falar dos fundamentos do método, vamos falar de mecanismos causais, vamos falar dos tipos e das variações possíveis na utilização do método e vamos falar mais especialmente dos testes de hipóteses. Ao final, nós vamos fazer uma vinculação entre o uso desse método e os estudos sobre participação, deixando mais à vontade para que a gente nos bate-papos e nas oportunidades de interação a gente venha aprofundar alguma dúvida, alguma questão mais específica sobre o uso do método em estudos sobre participação, a partir dos desejos, dos anseios e das dúvidas que vocês, enquanto estudantes, possam vir a ter. Há um conjunto bem significativo de autores que vem se debruçando sobre esse método mais recentemente nas ciências sociais. E ao final da disciplina vocês vão ter não só o acesso a essas referências, mas eu também sugiro que aqueles que queiram se aprofundar na utilização do método e que tenham vontade de acessar uma literatura mais sistematizadora disso, eu sugiro que vocês façam a captura de um livro que foi lançado pela ENAP bem recentemente, onde a professora Carmen Araújo e eu fizemos uma sistematização e algumas orientações básicas para quem quer começar a trabalhar com o Process Tracing. O livro chama Process Tracing nas Ciências Sociais, Fundamento e Aplicabilidade. Ele pode ser baixado gratuitamente do site da ENAP. Bom, uma primeira questão, quando a gente está falando de fundamentos do método Process Tracing, eu acho que é básico para a utilização de qualquer método, em qualquer estudo e em qualquer campo, não só nas ciências sociais, que é o que orienta a definição de um método interessante para o nosso estudo é a pergunta de pesquisa que nós estamos tentando responder. É comum a gente encontrar estudiosos que têm o domínio de um certo tipo
de abordagem mais quantitativo ou mais qualitativo, e dentro dessa abordagem também tem mais domínio de um método, quase que fazer um estrangulamento da pergunta de pesquisa, considerando apenas o seu conhecimento e não a pergunta que ele quer fazer. Então, a primeira coisa em qualquer pesquisa é: o que eu quero saber? Qual é a pergunta que vai orientar os meus estudos? E aí, a partir daí, identificar se o método é interessante ou não para responder essa pergunta de pesquisa. Então, isso é básico para qualquer início, né, para definição de qualquer estudo que a gente vai fazer e para as escolhas dos métodos ou do método que a gente vai utilizar, né? E em razão dos métodos ou do método, nós também vamos ter que elencar um conjunto de técnicas e um conjunto de fontes que vão nos ajudar a dar as respostas que a gente está buscando. Então, isso é básico para qualquer estudo, né? De modo geral, nos últimos anos, tem havido um resgate bastante importante na ciência política, especialmente, de métodos que são propícios à abordagem qualitativa. E eu gostaria de reforçar isso porque durante muito tempo a gente tem convivido na ciência política com um reforço dos métodos relacionados a abordagens quantitativas. E, de novo, as abordagens, elas são importantes para a gente ver que tipo de resposta a gente pode dar ao tipo de pergunta que a gente vai fazer. Então, se a gente está fazendo perguntas que buscam generalizações, por exemplo, os métodos relacionados à abordagem quantitativa são muito mais interessantes do que quando a gente está buscando compreender fenômenos complexos com mais profundidade. E o nosso foco é um ou dois casos, ou um N pequeno de casos, nos quais a gente vai poder aprofundar mais o nosso estudo. Então, também as escolhas de abordagem entre a quantitativa e a qualitativa têm a ver com a nossa pergunta de pesquisa, né? E eu entendo que todas as possibilidades têm que ser levadas em consideração e que não existe uma abordagem melhor do que a outra. A abordagem, ela vai nos dizer o potencial de resposta para a nossa pergunta e tem a ver, de novo, com a pergunta que a gente fez. Eu estou reforçando isso muito, porque é comum, às vezes, os alunos chegarem para a gente e dizerem: eu queria fazer um survey. E aí, mas um survey para quê? Para responder que pergunta, né? E às vezes o survey não é a melhor técnica de coleta de dados e nem o tratamento estatístico dessas informações é a melhor forma de dar resposta a uma pergunta de pesquisa. Então, tendo isso em conta, né, o que eu gostaria de falar um pouco é que não importa os métodos que a gente venha a definir como os melhores para nossa questão de pesquisa, um método sempre vai buscar, de uma forma sistemática, explorar, analisar, interpretar e explicar fatos, eventos, fenômenos que se manifestam no mundo real. Então, nós estamos falando aqui no campo das ciências sociais, ou seja, nós estamos falando daquilo que acontece no mundo, né, no mundo da sociedade, das interações entre os seres humanos, e os métodos então vão ser sempre esse conjunto sistemático, né, de procedimentos que vão buscar fazer essa análise, essa interpretação, essa explicação desses fatos do mundo real. Para que um método possa cumprir com a sua finalidade de explicação desse mundo ou de descrição desse mundo, alguns critérios são muito importantes e a gente deve estar atento a eles. O primeiro critério é o da racionalidade. Nós precisamos ter argumentos
que sejam objetivos, racionais, essa preocupação, porque no último caso nós estamos produzindo ciência, né? E a produção da ciência, ela nos exige o uso da racionalidade. Um outro critério importante é o da objetividade. Então, o método deve nos permitir pensar objetivamente sobre os fatos, os fenômenos que a gente está observando, analisando, explicando. O outro critério é o da verificabilidade, ou seja, nós devemos ter o cuidado de que o que a gente estiver produzindo nos nossos estudos sejam factíveis de verificação por qualquer outro estudioso. Devemos deixar sempre muito claros os passos que seguimos, devemos deixar muito claras as opções que nós fizemos ao adotar um caminho e não outro. Então, a verificabilidade dá confiabilidade nos resultados do nosso trabalho. E, por fim, a sistematicidade, ou seja, todo método ele vai nos indicar procedimentos sistemáticos que aproximam, né, a nossa análise e o objeto da nossa análise. Isso faz com que os resultados do nosso trabalho se distingam daqueles conhecimentos produzidos pelo senso comum. Essa é a ideia. A gente tem várias formas de conhecimento, o senso comum é uma das formas de conhecimento, mas nós estamos buscando, ao fazer ciência, produzir um outro tipo de conhecimento, né? Portanto, os métodos, eles são como que ferramentas que nos auxiliam a chegar a um determinado resultado para o nosso estudo e não deve, por isso, serem objetos específicos daqueles que estão explicando ou querendo explicar o mundo real. O método ele só é objeto específico de estudos para quem estuda metodologia. Fora isso, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta a nosso dispor, né? E é importante também, quando a gente está falando de fundamentos, pensar que alguns métodos, eles são mais indutivos, outros métodos são mais dedutivos, ou seja, alguns métodos partem da empiria para produzir conhecimento, né? E aí a gente vai usar uma série de estratégias para construir esse conhecimento. Outros partem de teorias já existentes e deduzem dessa teoria um conjunto de premissas, um conjunto de informações que vão sustentar na sequência o desenho de pesquisa. Então também, e há métodos que combinam os dois, né? Há métodos que têm partes da sua proposta de utilização usando um caminho dedutivo e partes do seu caminho indutivo, né? Quando a gente vai olhar para os métodos da abordagem qualitativa e nas ciências sociais especificamente, há uma preocupação bastante importante que esses métodos eles produzam inferências válidas, até porque, vamos lembrar, pesquisas qualitativas geralmente trabalham com N's que são pequenos, às vezes com um estudo de caso, não é? Então a gente não está falando de generalizações, mas a gente está falando da possibilidade de construir inferências que sejam válidas principalmente para o caso com o qual a gente está lidando ou os casos que a gente está lidando, né? Ou seja, a partir das informações empíricas conhecidas, aprender e explicar eventos ou fatos que a gente ainda não conhece ou que a gente ainda não vivenciou, né? Que não são diretamente observáveis. Uma segunda questão importante quando a gente está falando, né, das premissas relacionadas a pesquisas qualitativas é que todo trabalho qualitativo ele tem que lidar com a incerteza, ele tem que lidar com a contingência dos resultados. É sempre possível
que pesquisas utilizando métodos diferentes, pesquisas sendo realizadas em contextos diferentes, abordagens diferentes, cheguem a resultados diferentes daqueles que a gente encontrou. Então, a pesquisa qualitativa, ela tem que estar sempre aberta a ser questionada por outras pesquisas. Mas não só as qualitativas, na verdade as pesquisas quantitativas também. Na medida que surge um conhecimento novo, na medida que surge uma abordagem nova, na medida que a gente tem diferentes formas de abordar, inclusive diferentes disciplinas abordando o mesmo evento e analisando o mesmo evento, explicações concorrentes podem surgir. Então, a contingência do resultado das nossas pesquisas sempre está dada, né? Uma terceira premissa importante é que nós devemos garantir a publicidade dos procedimentos e não só dos resultados do nosso estudo. A publicidade do passo a passo, como a gente fez, das escolhas que a gente fez, ajuda outros pesquisadores a entenderem esse nosso percurso, inclusive para aperfeiçoar o nosso caminho ou mesmo para nos questionar, né? Eu parto do pressuposto que o conhecimento ele é construído a partir dos contrapontos que são feitos a um conhecimento pré-existente. Se a gente não deixar os procedimentos claros, não é possível que outros pesquisadores, inclusive, questionem os resultados nossos em busca de refinamento ou de aperfeiçoamento daquele conhecimento que nós mesmos geramos. Então, essas premissas, elas devem estar acompanhando todo o trabalho de pesquisa nas ciências sociais, né? Por outro lado, é importante a gente entender que quando a gente está fazendo pesquisa social, é possível que a gente use diferentes lógicas, diferentes formas de apropriação do conhecimento e formas de construção desse conhecimento, que é o que eu destaco aqui como as inferências válidas, né? Se inferência é tudo aquilo que a gente constrói a partir do que a gente sabe sobre aquilo que a gente não sabe, alguns estudiosos usam da lógica frequentista como a principal estratégia para produzir esse conhecimento. Então, são aqueles estudiosos que, por exemplo, se valem de todas as estratégias, métodos e técnicas da estatística para produzir conhecimento, né? Uma outra lógica seria a lógica comparativista. Há também essa opção, né, do uso da comparação entre casos, na busca das semelhanças e das diferenças entre esses casos, para que a partir dessa comparação se construa conhecimento, se aperfeiçoe conhecimento, né? Mas ela também tem limites, né? Porque a gente vai estar sempre olhando para alguns casos e não para outros. E a terceira lógica é a lógica que a gente conhece como lógica bayesiana, né? Que vem a parte do teorema de Bayes, mas tem todo um fundamento que é importante a gente se apropriar dele, que tem a ver com a ideia de que a cada evidência que a gente encontra que venha se somar a uma proposição inicial, mais confiança a gente pode ter nos nossos resultados. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é importante que a gente entenda a diferença entre essas três lógicas, a frequentista, a comparativa e a bayesiana, porque elas fundamentam algumas escolhas e alguns desenhos de pesquisa.